gente também ser somente business, somente ter a mente empreendedora, se não tiver a graça de Deus sobre nós. Então, eu acredito que é uma coisa completando a outra, é um equilíbrio. E nós chamamos amigos, homens de Deus, que comungam a mesma fé, a mesma ideia e têm experiência no trajeto, para eles estarem com nós hoje, ministrando e trazendo algo novo, ou atualizando alguma coisa para a nossa vida. Eu quero com muita alegria convidar para ficar do meu lado esquerdo aqui, esse homem de Deus, que ele tem nos ajudado muito, que é o nosso irmão Paulo. O Paulo, fica de pé, Paulo, deixa eu apresentar você para quem não conhece. O Paulo, ele é professor de inglês na América há mais de 25 anos, normal, isso é normal, glória a Deus, fazia parte, há mais de 25 anos. O Paulo, ele é advogado de formação no Brasil, e um cabeça pensante, um homem de Deus, um homem que transborda Deus. E além de transbordar Deus, as ideias do Paulo em mesa, em papel, sempre nos edificam. E foi por isso também que eu convidei ele para estar com a gente hoje, ministrando, ou sendo um dos palestrantes de hoje. E eu queria dizer, Paulo, que Deus continue te abençoando muito. Você nunca perca essa visão, esse derramar, esse transbordar que Deus tem colocado na sua vida, para edificar vidas, famílias, para abençoar pessoas na América, como eu já vi. Então eu posso dizer isso também, a forma que você tem ajudado pessoas aqui. Eu acredito que hoje Deus tem alguma coisa em você, para todos nós aqui, através de alguma palavra. Eu queria que a igreja aplaudisse a Cristo pela vida do Paulo. Pode vir, Paulo, pode sentar aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, e eu quero com muita alegria também convidar um amigo, um homem de Deus. Ele já esteve aqui na igreja, já foi para o Brasil, voltou tem pouco tempo, o pastor Luciano Sten. Falei certo, Sten? Toda vez eu erro. Luciano Stein, isso, Luciano Stein. Pastor Luciano, ele é pastor, ele é mentor de líderes no Brasil, aqui no Brasil, jogadores de futebol, empresários, empreendedores. E o pastor Luciano, ele consegue também transitar entre o espiritual e o empreendedorismo, a cabeça de negócios. E isso é muito bom, porque traz muita clareza, muita informação e muito confronto. E esse confronto faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente reprogramar as nossas rotas mentais para um novo tempo. E eu convidei ele para ser um dos palestrantes hoje. Eu queria que você também aplaudisse Jesus pela vida do pastor Luciano. Seja bem-vindo mais uma vez. Pode ficar aqui na minha direita. Olha, ficou apertadinho aqui por conta da nossa mídia para gravar tudo, né? Eu vou sentar aqui. Deixa eu pegar meu telefone. E eu queria que vocês testassem o microfone de vocês, o que do Paulo, do pastor Luciano. Isso, pode apertar aqui até ficar vermelho. Do pastor Luciano aperta aqui até ficar vermelho. Pode soltar. Isso, pode testar. Tá ok aí? Som, teste, 1, 2, testando. Alô? Glória a Deus. Amém. São 8h23 da noite, gente. E já vamos começar o nosso bate-papo aqui. E você pode interagir. Vou pedir para depois minha esposa conseguir um microfone, para deixar o microfone rodando. Ou você pode levantar o microfone é melhor que saia para quem está em casa, né? Se não tiver como, pode levantar a mão, você pergunta. Mas posso começar com o senhor, pastor Luciano. Então, eu quero começar com o pastor Luciano. O que falta para muitas pessoas romper, não na América, mas na vida? O que falta para muitas pessoas romper na vida? Pastor Carlos, primeiramente, depois do nosso boa noite, parabenizar por essa iniciativa, essa disposição em trabalhar temas tão relevantes como esses, de vida com Deus e imigração. E parabenizar vocês que vieram, porque essa pergunta, ela está realmente vinculada a isso. O que é necessário para nós rompermos? Se você fizer uma pesquisa com qualquer pessoa que você conheça, seja ele um pastor, um empresário, um membro da igreja, ou uma pessoa que tem princípios e valores cristãos, fale com ele e pergunte como ele está. Fale sinceramente com ele.
Abra o coração e pergunta: como é que está a realidade, meu irmão? Ele vai te falar que ele está estagnado em alguma circunstância, que ele está com dificuldade de romper em alguma área. E aqueles que estão com os menores problemas, estão com problemas financeiros. Os menores problemas estão no financeiro. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque há como uma névoa, há como uma neblina, uma cerração lá no Rio Grande do Sul, agora lá em inverno, de onde eu venho, a cerração, aquela quando baixa aquela nuvem, você não enxerga um palmo na frente, para andar de carro tem que ser em luz baixa, devagar, você não está vendo nada na frente, mas se você conhece a estrada, você sabe até onde estão os buracos, né? Porque lá no Brasil tem buraco na estrada, né? Então, você que não está acostumado com isso, lá tem. Então, você sabe, você conhece a estrada, então você vai indo mais no rumo, no tino, do que realmente na clareza, porque não há clareza. O mundo está vivendo uma realidade assim. E isso que está sendo feito aqui hoje à noite é um dos pilares para romper. Por quê? Porque ninguém vai romper sozinho. Não existe romper sozinho. A Bíblia diz no Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre a gola de suas vestes, como o orvalho do ermo sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa é uma hora de unidade. E é como diz o profeta, um ao outro disse: esforça-te, tenha bom ânimo, segue em frente, vamos colocar o ombro um do lado do outro, vamos ser solução um para o outro. Se eu não estou conseguindo ser solução para mim, deixa eu semear uma solução na sua vida. Se eu não estou conseguindo ter respostas para mim, deixa eu ser resposta de Deus para você. Esse é o tempo de nós nos unirmos, de nós vermos a necessidade do outro, como eu posso ser bênção para o outro, como eu posso contribuir na vida do outro. Porque se nós não nos unirmos agora, as trevas estão unidas. As trevas são unidas. E é por isso que eles estão nesse tempo conseguindo os resultados que eles têm com os métodos que eles usam. Mas nós que somos os filhos da luz, precisamos nos unir. Então, nessa arrancada, primeiro passo para romper: unidade. Unidade. Paulo, sua visão também, você que já está com muitos anos na América, já passou por muitas coisas, muita experiência, ajudou muitas pessoas, até você me contou uma história lá atrás muito interessante, talvez um pouco sobre isso. O que pode estar faltando também para as pessoas mudar o nível na vida? A gente fala de América, mas na verdade a América não muda, tem que mudar o comportamento nosso, né? O que pode estar faltando também? Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço pelo comparecimento de todos os irmãos aqui. Obrigado, pastor Carlos Maia, pastor Luciano, nos dar essa oportunidade de debatermos isso, conversarmos sobre essas questões. E as palavras do pastor Luciano foram perfeitas em relação à unidade, falta unidade. E nós, como cristãos, realmente a gente precisa estar lado a lado, porque a gente vê que o mundo lá fora falta essa unidade em relação a negócios. Tudo é dinheiro. Não existe conversa sem dinheiro, sabe? E nós, como irmãos, essa palavra, por mais que você esteja quebrado de alguma forma, mas você tem que ser luz na vida de um irmão, às vezes, né? Para você, às vezes, estar numa situação de necessidade, mas você pode ser uma saída, uma palavra que você diga para o irmão, você pode mudar tudo. Mas em relação à minha visão, eu vejo muito pelo lado espiritual em relação à gratidão, sabe? Muitas das vezes a gente tem tudo hoje nós oramos, na verdade nós temos coisas que nós oramos um dia e nós esquecemos disso. E essa falta de gratidão, ela desagrada a Deus, né? Muitas das vezes a gente reclama de coisas que estão acontecendo no dia a dia,
e não conseguimos enxergar, às vezes, uma solução de um problema, por conta justamente, sabe, dessa falta de gratidão, essa névoa que surge e você não consegue realmente, sabe, encontrar soluções de problemas. Então, eu creio que a gratidão, ela libera uma série de coisas positivas na sua vida, coisas boas na sua vida. Muito boa colocação. Pastor Luciano, a gente ouve nos corredores dos Estados Unidos que existe uma concorrência entre brasileiros com brasileiros aqui. Isso poderia mudar como? Falta de postura, posicionamento, é uma crença que a pessoa carrega do Brasil, que eu estou indo para lá para fazer o meu pé de meia, o resto que se vira, que se dane, que se lasque. Um posicionamento poderia mudar ou isso não vai afetar em nada? Essa é uma questão de cultura, pastor Carlos. O brasileiro, nós brasileiros, nós temos uma cultura. A Bíblia diz em Oséias, no capítulo 4, que assim como é o povo, é o sacerdote. Então, assim como é a pessoa, assim são os líderes dela. Então, nós somos muito prontos para falar dos nossos governantes, dos nossos magistrados, dos nossos políticos, mas eles estão lá porque são representantes do povo ou porque alguém que o povo escolheu colocou eles lá. Então, nós temos que entender que nós, apesar de não concordar com determinados comportamentos e culturas, nós estamos dentro dela e nós fomos formados dentro dela. E nós absorvemos muito dela. Porque não estamos alheios ao mundo que nós vivemos, nós somos influenciados pelo nosso ambiente. E é uma realidade. Aqui na América, eu venho aqui desde 2002. E já vim dezenas de vezes, agora vim em definitivo, com a documentação para ficar residindo aqui. E sempre vi uma comunidade onde um brasileiro procura se beneficiar de outro. E eu vi agora, quando eu anunciei que ia ficar em definitivo, algumas pessoas me propondo negócios ou coisas assim, que eu digo assim, cara, pensa que eu nasci onde, né? Você fala negócio que é business? Querendo me vender algumas coisas, ou me oferecer algumas coisas, fazer algumas propostas, e eu penso assim, está achando que eu estou chegando agora, verdinho, não entende nada, não sabe nada, vou aproveitar enquanto ninguém aplicou nele, vou aplicar eu. Né? É uma questão de cultura. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala sobre imigração o tempo todo. Desde que Deus, preste atenção nisso, desde que Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, termina Gênesis 1, Deus dizendo que tudo era muito bom, verso 31, e viu Deus que tudo era muito bom. O capítulo 2, Deus começa a fazer com que Adão seja um imigrante. Por quê? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e colocou lá as melhores espécies que eram agradáveis ao paladar e à vista do homem. Então o homem foi criado num lugar, mas Deus fez ele ir para outro lugar, no Éden. Então ele tirou ele da terra que ele foi formado e colocou ele num outro lugar, um lugar melhor. O homem já saiu de um lugar e foi para outro. E quando ele saiu do jardim, o que Deus disse? Povoe a terra. Ande pela terra. Quando fizeram Babel, lá no capítulo 11 do Gênesis, quando foi feita a Torre de Babel, o que eles fizeram? Para deixar de ser imigrante. E aí Deus confundiu as línguas, né, e espalhou eles na terra, porque eles não conseguiam se comunicar. Agora, o ponto que eu quero falar sobre isso é que essa cultura é uma cultura que o povo de Israel herdou no Egito. Essa nossa herdou no Egito. Tanto é que herdou essa cultura no Egito, que quando Moisés matou o egípcio para defender um israelita, quem foi que denunciou ele? Foi um egípcio que denunciou ele?
Foi quem? Foi um israelita. Por quê? É a cultura de ganhar alguma coisa, porque ele ganhou alguma recompensa para fazer essa denúncia. Ele caguetava, ele era o X9 do faraó, dos egípcios, dentro da comunidade israelita, para caguetar, para ganhar algum benefício. E Moisés teve que sair. Essa cultura morreu no deserto. Se você não for solução nessa terra, você não chega na terra prometida. É necessário você entender que ou você entende e vive a cultura americana, ou você não vai ter sucesso na América. Se você está atrelado à sua cultura, a cultura brasileira, você vai atrair o que é do Brasil aqui. E você deixou o Brasil porque você não queria o que estava lá. Então você precisa atrair a cultura americana, deixando as coisas do Brasil. E quando encontrar um patrício que tem esse comportamento, você tem duas escolhas. Ajudar ele a mudar de conduta ou se afastar dele. Mas não permitir que essa conduta alcance você e você ser a última estação desse comportamento. Quando alguém chega para você assim, ele pode ser assim, eu não sou. Não replique isso. Isso é uma questão cultural. E isso atrai para você o que você deixou para trás. Irmão Paulo, seu entendimento também de América, lógico, falta entre nós mais cumplicidade, essa questão da pessoa, ela sai do Brasil, mas o Brasil não saiu dela, e às vezes ela quer dar o jeitinho brasileiro aqui, mas o jeitinho brasileiro aqui a gente sabe que não vai funcionar, né? Então, vou dizer aquela malandragem do Brasil, a pessoa traz com ela, e pode ser uma grande barreira também para ela desenvolver aqui, né? É verdade, eu tenho percebido uma nova leva de brasileiros que tem chegado com essa mentalidade, e vocês viram bastante isso por conta das novas influências que estão aqui e espalhando uma série de desinformações, enganando, né, de certa forma, os brasileiros que estão no Brasil e mostrando uma América que não existe. E isso destrói famílias, destrói vidas. As pessoas vêm para cá com uma série de sonhos e, às vezes, investindo muito, né, deixando uma vida toda para trás para investir aqui e perdem tudo. Então, eu percebo que esses brasileiros, eles vêm com essa mentalidade do Brasil e não funciona aqui. A gente sabe disso, que não funciona. A gente sabe que a gente vive em comunidades brasileiras e que, de certa forma, a gente tem um Little Brazil aqui, né? E que a gente compra, que a gente aluga carro, que a gente, né, faz tudo dentro dessa comunidade. Mas, infelizmente, a gente não pode levar essa cultura para a cultura americana. Então, para quem realmente, de fato, quer prosperar, quer viver o melhor dessa terra aqui, precisa, né, trazer, na verdade, essa cultura americana até para a própria convivência na comunidade brasileira. Aprender o idioma, primeiramente, aprender a cultura. O povo americano é um povo educado, é um povo que, de grande parte, tem princípios, sabe? E muitos dos brasileiros, às vezes, querem dar aquele jeitinho que não existe aqui. Isso fica feio para o americano. O americano, quando observa isso, ele realmente não entende, né? Porque quando ele diz que não, é não, e o brasileiro sempre tem aquela coisa de não. E se fizer dessa forma aqui? Isso acaba denegrindo um pouco a nossa imagem aqui nos Estados Unidos, né? Mas é necessário, para ter um romper aqui, até financeiro, de negócio, é preciso que você, se você é um empresário, você transforme o seu negócio e coloque realmente baseado nos princípios dessa terra. Muito bom, muito bom. Alguém aqui que quiser fazer uma pergunta, mediante o que a gente está falando, pode levantar a sua mão e você faz a pergunta, ou para mim, ou para o irmão Paulo, ou para o pastor Luciano, e aí a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente busca no Google, no chat GPT, mas a resposta a gente sabe com ela daqui hoje. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta mediante algo que a gente já falou até agora? Irmão Diego. Paz do Senhor, todo mundo. Pai do Senhor.
O pastor Luciano estava falando a respeito do Brasil, né? De que, às vezes, o brasileiro chega aqui, existe uma cultura, e essa cultura acaba influenciando o nosso estado aqui. Se o seu coração está no Brasil, atrai coisas do Brasil. Concordo plenamente. Uma coisa que eu acho que mereça correção, entretanto, é a gente falar dessa cultura brasileira de uma forma geral. Eu vou citar o meu exemplo. Eu sou brasileiro, nasci em Goiânia, melhor cidade do mundo, né? Tem goianos por aqui, né? E tem alguns aqui. E lá em Goiânia, eu conheci apenas uma pessoa na minha vida inteira, 30 e poucos anos morando lá. Conheci apenas uma pessoa de Rondônia. Eu venho para cá nos Estados Unidos e conheço, aqui na nossa igreja, várias pessoas, diga-se de passagem, muito bacanas, muito legais, que eu aprecio muito a presença e a companhia deles, que são de Rondônia. Então, se a gente compara o Brasil, a gente fala, por exemplo, o cara da Guatemala vem para cá e eles são mais unidos. A gente tem que comparar que a Guatemala é um país minúsculo, é uma pequena ilha. Da mesma forma, outros pequenos países. Então, eu acho que essa parte merece uma pequena correção, apesar de eu concordar inteiramente com a questão de a gente está no país estrangeiro, nós deixamos o nosso país, a nossa cidade, porque nós queríamos algo diferente, e nós temos que ser, agora a gente tem que se acomodar, não se acomodar, mas se adequar à cultura do país ao qual nós emigramos. Era isso. Só pontuando, né? Eu entendo perfeitamente isso, mas a pergunta que foi feita pelo pastor Carlos é sobre um aspecto específico da cultura, de um brasileiro enganar o outro e querer repetir isso aqui. E aí eu respondi dentro do aspecto da cultura. Agora, eu sei que existe toda essa questão geográfica e comportamental, etc., e tem o lado bom da cultura, mas eu estava respondendo dentro da pergunta. Só... Ok, respondido. Mais alguém? Alguma pergunta? Podemos continuar? Ok. Eu quero fazer um comentário também, pastor Luciano, o irmão Paulo. E aqui, se tiver que discordar, e pode até corrigir, claro, dentro da visão, do aspecto da visão, porque às vezes eu percebo que na América existem os corredores da América. Os corredores, eu vou usar uma linguagem figurada, que são as pessoas que são especialistas em nada e querem saber de tudo. Então, eles trabalham no achismo e no que eu penso. Então, eles vão falar assim, eu acho que isso não vai dar certo. Não, eu penso que isso não vai acontecer. E por conta disso, eu conheci pessoas em New Jersey, em Newark, que ficaram sem status aqui, perderam emprego lá em New Jersey, porque foi ouvir pessoas que eram especialistas em tudo, mas não sabia de nada. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós aqui. Como nós devemos proceder? E entra uma questão, dessa questão cultural de novo, não estamos falando mal, mas é um alerta para todos nós. Como nós devemos nos comportar diante de uma situação dessa? Talvez até que na igreja pode ter alguém que já foi enganado no sentido dessa malandragem. Eu fui enganado aqui, então o caminho que eu passei hoje, quando alguém me pergunta, eu já falo, não vai por aí não, porque eu sei que vai dar ruim aí, porque quando eu cheguei, eu perdi um valor considerável em dólar aqui, mais de $10 mil, que foi embora, foi para o lixo. Então, o que acontece? A falta da clareza da informação. Fui ouvir até então, quem não poderia me ajudar. Como que eu devo proceder numa situação como essa, diante da nossa realidade? Se puder, o irmão Paulo, depois o pastor Luciano. Eu vou falar um pouquinho do passado. Minha família veio para cá em 88. Não tinha informação. O que a gente sabia ali é um pouquinho nas comunidades brasileiras. Minha família veio para Nova York, tinha uma pequena comunidade brasileira. Nem então, celular tinha. Hã? Celular não tinha. Não tinha GPS, celular na época, nada. né? Para você ter acesso ali a notícias do Brasil, você tinha que receber, tinha um lugar, uma loja brasileira, onde a gente recebia as fitas cassete com a programação da Semana do Brasil, e os jornais chegavam ali com 3 dias de atraso. Então, naquela época, realmente era difícil. Até mesmo teve aquela época da anistia,
e poucos brasileiros entraram naquela enchente porque não tinha informação. Então, hoje, tem uma série de informações na internet, mas a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo por conta da inteligência artificial. Tudo que eu escuto na internet, eu vou fazer uma pesquisa para poder saber se é de fato aquilo mesmo que estão falando. Ah, surgiu uma lei nova. Às vezes não surgiu lei nova, às vezes é só uma ideia, né, de uma lei e tudo, e não existe essa lei. Mas as pessoas acham que existe e começam, né, a ganhar dinheiro em cima disso. Então, acho que a questão da informação, a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas chegam aqui muito afoitas, às vezes. O próprio pastor Luciano falou que chegou aqui, teve uma série de propostas para fazer negócios. Então, as pessoas chegam aqui muito afoitas, acham que todos são especialistas e acabam perdendo dinheiro ali. E perder dinheiro é o de menos. Às vezes, eu perdi a oportunidade de uma legalização, porque aqui você perdeu aquela janela, é bem difícil você se legalizar. Então, tem que estar bastante atento para não entrar em furada aqui. Legal. Pastor Luciano, quer comentar? Provérbios nos ensina que com conselhos prudentes se faz a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Quando você tem que tomar alguma decisão, quando você tem que fechar algum negócio, quando se precisa mudar algo, procure ouvir quem realmente tem resultado que sabe. Porque nós vivemos uma cultura hoje do quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então, é necessário você ver quem é que está falando, quem está fazendo, que resultados tem. E como você pode realmente fazer isso. Porque, como disse o nosso irmão Paulo, existem muitas informações que, se você pesquisar, se você olhar, você tem como saber. Minha própria legalização aqui, um advogado pediu $8.000 para fazer o processo. E ainda depois tinha mais outras, sempre tem uns adendos, né? Que falta isso, aquilo. Surpresinha, né? Sempre tem. E teria. A minha esposa, ela foi para a internet, foi para os sites, e ela fez todo o processo. E quando eu estava lá diante das autoridades lá para fazer a entrevista e tal, um advogado disse, não, foi minha esposa, está melhor que o seu advogado. Está melhor que o advogado fazendo. E não é advogada, né? Mas você precisa saber sobre a solução que você precisa. Eu até escrevi um livro, Libertação pelo Conhecimento. Conhecimento é libertador. Está escrito em Provérbios 11:9, e Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. A verdade que você precisa, você não pode estar desinformado. Você tem que estudar ela. Você precisa estar disposto a ampliar sua mente, a ter informações. É fundamental que você cresça intelectualmente. É fundamental que você aprenda mais, que você se torne uma pessoa melhor. Isso é fundamental. E dentro desse processo todo está o aprender o idioma, para você entender melhor a cultura. Você, né, é a nossa luta, estamos trabalhando para dominar o idioma. Mas você precisa aprender. E toda vez que você tiver que tomar uma decisão, não tome essa decisão rapidamente, não te precipite nela. Procure falar com alguém que realmente sabe. E não vai no conselho do amigo, não vá na indicação do amigo só. Pesquise, se informe, porque quem vai ter que resolver o problema depois, se tiver, é você, e não quem te indicou. É você. Então, a melhor maneira de resolver um problema é evitar que ele aconteça. E para isso existe informação, conhecimento de verdade. Alguma pergunta referente? Pastor Gledson, microfone para o pastor Gledson. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. E eu quero referir uma pergunta ao nosso irmão Paulo, que já veio para cá há bastante tempo. Paulo, quais são os caminhos
mais que nos ajuda a nos inserir, a nos ajudar nessa transição de cultura, deixar a cultura brasileira para nos inserir dentro da cultura americana? Você, com a experiência, igual você falou que sua família vieram para cá no ano de 1980 e pouco, quais são os caminhos que nos ajuda a facilitar essa transição da nossa cultura para a cultura americana? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta, pastor Gladson. Os tempos eram outros, né? Naquela época, muito poucos brasileiros aqui na América. Então, eu como jovem vim para a high school aqui, então eu fui obrigado a me inserir na cultura. Imagina, você entra 8 horas na escola, sai 3h30 da tarde, jogava futebol no time da escola, depois trabalhava no McDonald's. Quer dizer, eu era obrigado a fazer parte dessa cultura. Mas eu observei meus pais, eu observei meus tios, né? Então, não foi fácil. Não foi fácil naquela época, porque existia uma barreira muito grande entre os imigrantes e os americanos, entende? Eu percebo hoje que não tem tanto essa barreira para os jovens. Quando os jovens chegam na escola americana hoje, eu vejo essa relação entre os jovens estrangeiros, por exemplo, os brasileiros e os americanos. Naquela época tinha uma barreira muito grande que você não tinha acesso aos americanos, mesmo falando inglês. Mas vamos falar dos tempos de hoje. Eu creio que a pessoa, antes de pensar em para aqui para os Estados Unidos, já no Brasil, aprender o idioma, porque é isso que vai te dar acesso à cultura, entende? E de fato gostar. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu já amava essa cultura, já amava a música, os filmes. Então, para mim foi muito fácil me adaptar a ela, porque eu já vim do Brasil já com essa mentalidade. E meu pai era um cara que lia muitas obras de escritores americanos, como Napoleon Hill, na época, que escreveu A Lei do Triunfo, Pense e Enriqueça. Então, meu pai já tinha essa mentalidade. Então, incutiu essa mentalidade em mim e nas minhas irmãs. Essa questão de não ter jeitinho, de você cumprir a palavra, sabe? É justamente isso. É você hoje se espelhar de como os americanos se comportam, como eles agem. É um pouco difícil, às vezes. Eu trabalhei já em empresas americanas e é algo assim frio, sabe? Se você for comparar com o Brasil, tem aquele cafezinho, tem aquela resenha. Aqui, na hora do almoço, no próprio escritório ali, ele abre a quentinha dele ali, come a quentinha ali na mesa mesmo, coisa de 30 minutos. E se você liga para um americano ou para um brasileiro que está aqui há muito tempo, minhas irmãs, por exemplo, trabalham com americanos, não atendem o telefone, não tem nada de text message durante o trabalho. É seriedade, sabe? Uma seriedade que, às vezes, nós brasileiros temos, sabe, aquela coisinha de dar uma paradinha, text aqui, ali, um cafezinho, vai matando o tempo. Mas é isso, eu creio que a porta de entrada é o idioma. Muito bom. Provérbios, você citou Provérbios aqui, Provérbios fala primeiro na mente, depois no ambiente. Primeiro aqui, depois aqui. Eu acredito que um grande desafio que nós temos aqui, Paulo, pastor Luciano, para todos nós, é ter esse entendimento do que o sábio Salomão estava querendo dizer, que antes de colocar força nas mãos, tem que colocar talvez uma potência na mente. Vocês acreditam que talvez aqui na América possa ter pessoas que estão colocando muita potência nas mãos ao invés da mente? Sendo que a Bíblia já instrui todos nós que se assim como eu penso, assim eu vou ser. Está na Bíblia isso, então não foi... Provérbios 23:7. Provérbios 23:7. Assim como eu penso, assim serei. Se está na Bíblia já uma direção, uma chave, que inclusive essa chave de Provérbios 23:7, muitos gurus, coachings, pegam ela e só mudam uma linguagem e aplicam e fazem dezenas de cursos em cima dessa palavra, sendo que está disponível para nós. E a pergunta que eu quero fazer, como aplicar, como tirar a força da mão e colocar na mente? Colocar na mente entra o quê? Quebrar uma crença, recomeçar de novo, mudar uma linguagem, mudar um tipo de roupa, ser mais detalhista no que eu faço. Eu quero até dar um exemplo aqui bom, aconteceu comigo hoje, que eu fui no salão do nosso irmão Vitor, levanta a mão, Vitor, está aqui, e eu fui para fazer o pezinho do cabelo, e ele fez o pezinho, tirou as pontas, fez minha barba, ajeitou, tentou deixar o menos feio. E aí, eu não pedi para ele fazer isso,
Mas eu saí de lá constrangido pelo que ele fez comigo. Não constrangido pelo trabalho dele, mas com a qualidade do serviço dele. E eu saí de lá pensando, cara, se todo mundo tivesse essa visão de fazer um algo a mais para os clientes, algo a mais para quem está próximo, tendo uma visão macro e dar um passo mais à frente, será que as coisas não poderiam ser melhor na companhia, na empresa, no serviço, naquilo que ele faz? Isso faz sentido, pastor Luciano? Todo sentido, pastor Carlos. Jesus disse em Lucas 17:10, depois de ter-vos feito tudo que vos foi solicitado, considerai-vos como servos inúteis, porque não fizeram mais que a vossa obrigação. O que Jesus está dizendo, Napoleão Hill colocou na 8ª lei do triunfo, que eu devo entregar mais do que eu recebo. Porque a pessoa que só entrega aquilo pelo qual ela está recebendo, ela é biblicamente classificada como inútil. Quando é que alguém é útil? Quando ele faz mais do que a sua obrigação. E o cara que não faz nem a sua obrigação, esse é o imprestável. Né? Perguntar isso o que não faz. Esse é o imprestável, esse aí tem a obrigação de estar fazendo. Mas esse é um ponto. Agora, como é que eu consigo fortalecer a minha mente antes das minhas mãos? Isso é uma mudança de mentalidade de pobreza para de riqueza. Tu sai das mãos e vai para a mente. A mentalidade de riqueza trabalha na mente. A mentalidade de pobreza trabalha com as mãos. Tanto é que alguém precisa trabalhar para que o rico ganhe dinheiro. Né? Eu até estava dando mentoria para uma empresária essa semana, e ela completamente envolvida no operacional da empresa. E eu disse, tá, enquanto tu trabalha, quem é que ganha dinheiro? Porque se tu está trabalhando, tu não está ganhando dinheiro. Aí você pode pensar assim, tá, mas não é assim. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar duro. Quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse isso para você? A Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Tá? Então, todo mundo dormir. A Bíblia tem caminhos para você andar como você quiser. Provérbios 22:2 diz que Deus criou o rico e o pobre, a ambos fez o Senhor, e o rico e o pobre se encontram. Deus não escolheu ninguém para ser rico e não escolheu ninguém para ser pobre. Ele criou os dois caminhos. A Bíblia aponta o caminho para você ser um pobre feliz e para você ser um rico feliz. Você escolhe qual caminho você quer andar. E é uma questão de mentalidade. Só que assim, se você escolher ser pobre, você vai se encontrar com o rico. Se você escolher ser rico, você vai se encontrar com o pobre. Porque Deus disse, Ele criou os dois e botou os dois se encontrar. Agora no verso 7 ele diz assim, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então você pode escolher o caminho que você quer. Se você quer ser pobre, eu dou um estudo bíblico para você sobre as bênçãos da pobreza. Se você quer ser rico, eu dou outro estudo bíblico para você sobre as bênçãos da riqueza. A Bíblia tem para os dois. É uma questão de mentalidade. Mas da onde veio que eu tenho que trabalhar duro para ter dinheiro? Dos nossos pais, quando para a questão de sobrevivência, de botar comida na mesa, era difícil. E é aquele trabalho árduo, para quê? Para chegar no final do mês, tu ter o dinheiro só para pagar as contas. E você replica isso mesmo ganhando em dólar. Você continua com essa cultura, mesmo ganhando em dólar, mesmo estando num país de primeiro mundo, você continua com isso, porque é uma questão de mentalidade. Mas de como eu faço para mudar a minha mente? A Bíblia diz em Jó, capítulo 12, verso 11, que assim como o ouvido, assim como o paladar prova a comida, o ouvido prova a palavra. O que o Jó está dizendo? Que o ouvido é o paladar da alma. Você quer fazer um teste? Fazer um teste. Você que gosta de comer junk food, por exemplo. Está certa a pronúncia? Junk food? É junk food. Está certa a pronúncia? Junk food. Comer comida lixo, né? Comer coisa que não tem utilidade. Você que gosta de comer comida que não é saudável. Vou fazer um teste com você. Por 90 dias, faça um propósito de dizer assim, eu não vou ouvir notícia ruim, eu não vou
olhar no meu celular nada que não seja edificante, eu só vou ouvir coisas que nutrem a minha mente, a minha fé e que me promovem a ser uma pessoa melhor. Se você começar a ouvir coisas boas, o teu paladar vai mudar. Você vai perder o gosto por comida que não é saudável. Eu não consigo deixar de ouvir essas bobagens. Então, para de comer as bobagens. O efeito inverso também funciona. Começa a comer só comida saudável. Você vai começar a trocar o seu gosto que você ouve, porque está conectado. Nós temos que entender assim, ainda no livro de Provérbios 27, 19, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Não existe nada avulso na minha vida, não tem nada solto na minha vida, tudo está conectado. Aquilo que eu quero manter aqui fora, eu preciso fortalecer aqui dentro. Aquilo que eu não quero mais ter aqui fora, eu preciso soltar aqui dentro, para que vá embora. Exercícios práticos, respondendo à pergunta do pastor também. Como é que eu mudo a cultura? Então, porque é uma questão de mentalidade, além de aprender o idioma. Gosta de esporte? Você gosta de futebol? Você é fanático por algum clube de futebol? Escolha um time na América para torcer. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu time lá, tá? Mas eu estou dizendo assim, escolha um time para torcer, seja de basquete, de futebol americano, de beisebol. Escolha um time para torcer e para olhar os jogos desse time. Ao invés de olhar o jogo do seu time lá no Brasil, olhe esse. Comece a olhar esses jogos. Vá no estádio olhar o jogo. Comida. Não existe nada mais poderoso que a comida. É tão poderoso que Deus ordenou para Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio, do 4 ao 9, sobre práticas para mudar a cultura. O que se fala ao redor da mesa, o que se fala quando está em deslocamento. Comida. Sabe a comida típica do seu estado? Eu sou gaúcho. Então, eu sei comida típica. Eu entendo bem de comida típica também. Mas sabe a comida típica? Esquece ela um pouco. Esquece a comida típica. Como as chamadas comidas universais, as comidas que existem aqui, faz o teu cardápio, mas larga a comida típica. Larga a comida típica. Usa a comida típica para comer esporadicamente, não diariamente, no cotidiano, na tua casa. Não coma como você comia no Brasil, não coma aqui. Você não muda a cultura se alimentando todo dia com o que você vinha, de onde você veio. Você não muda a cultura. Porque alimento é subsistência, é manutenção da vida. Isso tem uma força subliminar, poderosa. Você precisa mudar os hábitos. Não tenha televisão, canal de TV brasileiro na sua casa. Cancele. Cancele. Para que você quer olhar a notícia do Brasil? Você não está lá? Deixa que teus parentes te contam. O que você quer assinar Globo? Ou sabe lá o quê? Para quê? Você está fazendo isso, você mora aqui. Ou você faz uma imersão cultural na língua, que é poderosíssimo, porque a nossa palavra tem poder de materialização. Como é que você quer materializar uma realidade americana se você fala português? Tem que falar inglês. É a língua. A palavra tem poder de materialização. Você comendo como você comia lá, você tendo hábitos, você torcendo, mandando dinheiro para construir patrimônio lá. Então o que você está fazendo aqui? Está tirando umas férias, uma remunerada? São detalhes que você começa a juntar um com o outro, e isso faz a diferença em quem faz sucesso aqui e quem não faz sucesso. Quem tem uma mentalidade realmente rica e uma mentalidade pobre. Porque questão de mentalidade, dinheiro é consequência. Mentalidade rica não quer dizer uma pessoa que tem muito dinheiro, quer dizer uma pessoa que tem capacidade de fazer uma vida abundante em todas as áreas. Uma mentalidade pobre é uma pessoa que tem escassez em todas as áreas. Muda a mentalidade, você muda o seu mundo. Muito bom. Paulo, quer comentar algo sobre?
pastor Luciano abrangeu uma série de questões importantes, inclusive sobre a cultura americana, de fato. Você sabe inglês, você acessa o americano e começa a conviver com ele, e você tem acesso a isso tudo. A questão dos times, né, daqui da América, porque tem vários esportes. Você escolheu um que você gosta mais ou menos ali, isso dá uma forma de você se inserir bastante na comunidade, né? O Danilo, amigo nosso, inclusive, me convidou para a gente ir a um jogo de basquetebol, né? Eu nunca estive no jogo de basquetebol. Ele gosta, isso daí é bacana demais. Eu creio que o conhecimento, voltando à sua pergunta, eu creio que o conhecimento é tudo. Eu sei que você busca leituras que façam essa mudança de mentalidade, sabe? Veja os livros, por exemplo, a gente tem falado bastante de Napoleão Hill, né? Busque quem é Napoleão Hill e leia livros. Eu creio que aos poucos a gente vai mudando essa mentalidade, porque realmente a gente vem de um país de terceiro mundo, o Brasil, que é em desenvolvimento, né? Que essa coisa de escassez mesmo, essa mentalidade de escassez, de que a gente escutava quando era pequeno que dinheiro não nasce árvore. Imagina você crescer com essa mentalidade, sempre falando que o dinheiro é difícil, que é caro, então você já cresce com essa mentalidade de escassez. E para fazer essa mudança, você precisa estudar, precisa ler, precisa principalmente se associar a pessoas que têm essa mentalidade. Junte-se com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Se você está num ambiente onde tem pessoas que só falam coisas negativas, que não buscam melhorar, que não querem aprender o idioma, é o que dizem isso, né? Se você está num meio de pessoas que estão nessa baixa vibração, você vai ser mais um loser, vai ser mais um perdedor junto com eles. Então, eu acho que essa mudança de mesa, essa mudança de ambiente é muito importante. Às vezes, coisas simples, como, por exemplo, eu tenho vontade de ter uma BMW ou uma Mercedes. Cara, vai fazer um test drive, vai entrar numa Mercedes, sentir lá o cheirinho da Mercedes, sabe? Coisas que a gente fala assim, não vou sentar na Mercedes, porque eu nunca vou ter dinheiro para comprar um carro daquele. Você já está derrotado. Então, eu acho que a primeira coisa é mudança aqui dentro, para que aquilo se materialize. Eu acredito muito nisso. Muitas das coisas que, no passado, eu pensei, que eu coloquei energia, aquilo se tornou realidade. Por quê? Porque primeiro materializei aqui, primeiro eu visualizei aqui na minha mente, né? E depois aquilo se materializou. Então, a questão também de fazer o extra, né? De caminhar a milha extra. Se você trabalha para alguém, você amaldiçoa aquele patrão, você sai 9 horas da noite, quando bate 9 horas da noite, você se arruma ali e sai correndo igual um doido, o teu patrão já vai te olhar numa forma negativa, fazer, o cara está odiando esse trabalho aqui, porque ele já foi embora, né? Então fica mais um pouquinho, né? Faz algo extra, porque você está sendo observado. Às vezes a melhor oportunidade da sua vida está exatamente onde você está. O emprego pode ser horrível, mas você está sempre sendo observado, e dali pode surgir uma grande oportunidade. Eu quero fazer um comentário em cima do que o pastor Luciano falou e do que o Paulo também. E eu penso que o conceito cultural, educacional que nós fomos criados, os brasileiros cresceram dentro desse conceito, no Brasil é o conceito do MEC. E com todo respeito, o conceito do MEC é falido para o que nós estamos falando aqui. Porque o conceito do MEC nas escolas não tem ensino de prosperidade, não tem ensino financeiro. O conceito ele é criado para industrializar os adolescentes, jovens e adultos. Então a ideia é o quê? Você formar, pega o diploma, vai para a faculdade, paga CLT, daqui a um tempo você vai aposentar, vai criar ali um teto, você vai viver do salário, da aposentadoria, daquilo. E essa conta a gente sabe que não fecha, não vai fechar, ainda mais agora em 2026, para 2020, até 2030 vai ter um boom no Brasil referente a isso, falando sobre pensamento e cultura, pela questão de quem teve esse pensamento lá atrás, está vivendo isso, porque nós sabemos que os aposentados hoje são pagos pelos jovens que trabalham pela CLT hoje no Brasil. Mas a conta não está fechando porque tem menos pessoas trabalhando, menos pessoas aderindo ao sistema, e mais aposentados, porque os idosos estão levando mais tempo para morrer, estão vivendo mais, então a probabilidade vai dar um colapso. Não sabe o que vai dar, mas vai dar um colapso. Então a ideia era, você tem que ir para a escola, você tem que formar, pega o seu diploma, você vai aposentar, uma estabilidade. Eu tenho uma ideia que essa estabilidade é mentirosa.
essa estabilidade ela é enganosa, porque o cara trabalha a vida inteira e vai ficar aí com uma aposentadoria de, no máximo, aí vamos colocar R$2.000, vamos colocar isso. É um pensamento que eu tenho sobre isso. O outro é da pessoa que está aqui, morando aqui, os filhos estão aqui, está fazendo a vida aqui, não pensa em voltar para o Brasil, e é o que você disse, mas ele está construindo coisas lá. Então, isso dá um nó na minha cabeça, Carlos Maia. Eu não consigo entender como que ele quer fazer a vida dele aqui, mas está construindo lá uma chácara, uma fazenda, uma casa. Um dia, então, ele já trabalha com a probabilidade que vai dar pau aqui uma hora. Vai dar pau aqui, nem ele está acreditando no projeto dele aqui. Então, isso também faz parte da questão da mente, da cultura. A Bíblia fala sobre isso, sobre queimar os bois. É uma linguagem que eu posso aplicar. Queimar os bois, queimar as tralhas. Ou seja, ou eu venho definido e decidido com proposta, até porque Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Então, se eu venho com propósito 3 anos, 4 anos, está definido em Deus isso. Agora, se eu venho com propósito de vou ver o que vai dar, você acha que isso pode dar certo? Jó 3,25 diz: aquilo que eu temia me aconteceu, e o mal que eu receava me sobreveio. Então Jó, ele está dizendo que tudo aquilo que ele perdeu, ele tinha medo que acontecesse. E aconteceu. Quando você está iniciando um projeto, você tem que aplicar a metodologia divina. Eu comentei sobre isso na minha Bíblia. Depois nós vamos falar sobre isso. Deus, sempre que vai iniciar um projeto, Ele pensa no que pode dar errado e se prepara para isso. Tanto é verdade que em Apocalipse 13, verso 8, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, Ele sabia que queria colocar o homem nesse mundo. E Ele viu que esse homem iria dar um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Então Jesus já se apresentou antes do haja luz. Jesus se apresentou como a solução para o problema que iria acontecer. Você não pode ser surpreendido por problemas. Você tem que saber que problemas o seu negócio vai dar. Você veio para os Estados Unidos, que bênção, aqui tem problema. Quais os problemas que você vai enfrentar aqui? Você está legalizado ou não? Qual problema você pode enfrentar sendo legalizado e não sendo legalizado? Os dois têm problemas. Porque o legalizado também tem problema. Qual problema você enfrenta aqui? Quais as dificuldades você vai enfrentar no negócio que você quer abrir? Ele vai ter problema. Quais são os problemas que o seu negócio gera? Você sabe? Tem que estar preparado para eles. Porque quando você está preparado para um problema, o problema não te assusta. E se você não tem medo do problema, dificilmente ele aparece. Porque o problema geralmente vem com força para quem tem medo dele. Mas para quem está preparado para enfrentar o problema já procura outro. Ele vai achar outro. Por quê? Porque você está preparado para resolver ele. Isso é método divino. E quando você começa a desenvolver-se aqui na América, você saiu de um país de terceiro mundo e veio para um país de primeiro mundo, que é o país, a principal nação da terra hoje. Tirando a questão religiosa de Israel, a principal nação da terra é aqui. Meu filho até perguntou, por que eles são tão rigorosos em questão de visto? Por que precisa de visto para entrar aqui? Meu filho, porque se não precisar de visto para entrar aqui, o mundo se muda para cá. Esvazia o mundo. O mundo fica vazio e vem para cá. Então, é necessário nós entendermos o seguinte: eles têm razões para serem rigorosos. Eles têm razões. Nós não podemos questionar ou criticar as razões deles. Eles têm razões para isso. E você pode dizer assim, você diz isso porque você tem documento. Não, eu disse isso no dia 2 de janeiro, quando eu estava com o processo de imigração em andamento, eu estava aqui, tive que retornar para o Brasil. E quando eu voltei, eles me barraram na entrada em Fort Lauderdale. Disseram, você não pode entrar. Eu tenho entrevista para o Green Card dia 3 de fevereiro, lá em West Palm. Sim, mas você tá no status, você saiu. E você não tem mais o visto de turista, porque você trocou o status, então você não tem como entrar, você não tem visto para entrar. Você trocou o status e você não recebeu o outro ainda. E o que eles fizeram comigo?
eles disseram assim, olha, nós vamos lhe devolver, nós não estamos lhe deportando, nós estamos lhe devolvendo para o Brasil. Isso não é uma deportação. E inicia o seu processo lá. Eu tive que voltar. Se fosse em outra época, eu pegava uma corte, alguma coisa, me deixava entrar. Não, eu disse, senhor, e eu respondi para eles tudo que eles perguntaram. Eu respondi tudo que eles perguntaram. E voltei. Cheguei no Brasil, para fazer o processo de volta, eu tenho consulado em Porto Alegre, mas eu tive que fazer de novo o exame médico que eu tinha feito aqui, eu tive que ir para São Paulo fazer o exame médico. As digitais que eu tinha coletado aqui, eu tive que ir a Brasília. Porque você escolheu ou eles mandaram? É esse que direcionaram. Os lugares disponíveis para fazer. São 2 lugares. Exame médico é só São Paulo e Minas. Digital é Brasília e Rio. E a entrevista é só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Eu tive que ir para 3 estados para fazer isso. E congelaram o passaporte brasileiro ainda, porque o Brasil entrou naquela... eu tive que renovar meu passaporte italiano e consegui fazer a documentação pelo passaporte italiano. Eu disse isso lá na imigração. Eles estão certos. O errado sou eu. Eles estão certos. A norma é essa, a lei é essa, o risco é meu. Eles estão certos. Quando eu fui fazer entrevista no Rio de Janeiro, sabe o que eles botaram o supervisor me entrevistar? É o cara que ensina os outros a meter terror. Entendeu? Não é o oficial, é o cara que ensina os caras a meter terror. Ele me disse assim, você fala a verdade, você é um homem íntegro. Você não precisava ter dito o que você disse lá em Fort Lauderdale. Você fala a verdade. Então, em 2 meses e meio, 3 meses de processo, eu peguei o meu green card. Mas é necessário você entender que se você não estiver disposto a assimilar a lei da terra, a cultura da terra, a Bíblia diz em Levíticos capítulo 20, o verso 22, que Deus falou que a terra da promessa tem lei. E quem não obedece à terra da promessa, a terra o vomitará dela. Levíticos 20, 22. A terra vomita. A terra da promessa vomita quem não guarda a lei da terra. Então, é necessário você entender que a mentalidade cresça aqui, desenvolva aqui, esteja disposto a aprender um pouco mais, esteja disposto a ouvir algo melhor, a tomar um café com alguém que vale a pena, não para falar de futebol, não para falar de política, não para falar que está difícil, mas convida assim, falando, quero te pagar um café, esse cara aí tem conteúdo, esse cara é um cara bom, esse cara é um cara que vale a pena você ter como amigo, deixa eu tomar um café com esse cara, eu quero ouvir algo diferente, eu quero ampliar a minha ideia, eu quero conhecer algo a mais, eu quero saber mais da vida, eu quero saber mais da minha fé, eu quero saber mais do meu negócio, eu quero saber mais do país que eu estou, eu quero crescer. Se você fizer isso, a Bíblia diz que a terra te segura para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O tema do encontro, vida com Deus, é aliança. Vida com Deus, vida com alguém é aliança, né? É aliança. E imigração. Quando Deus foi pegar o povo para levar para a terra promessa, o que ele fez? Uma aliança com o povo. Uma aliança. Então, a aliança é tudo o que diz aqui. A aliança com Deus é tudo o que diz aqui. Agora, junto com a aliança, Deus colocou normas. E das normas mais claras e diretas, específicas, que Deus diz assim, para que te vá bem e se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você encontra Deuteronômio 25, do verso 13 ao 15. Peso justo terás na tua balança. O que significa isso? Aquilo que eu vendo, eu tenho que entregar. Eu tenho que ser honesto nas minhas práticas de negócio. Eu preciso ser fiel no meu trabalho. Essa é uma das leis mais claras e específicas sobre permanecer na terra da promessa. É você ser fiel nos teus negócios, no teu trabalho. Você falou que vai fazer, você faz. Você recebeu, você entrega. Você vende, você entrega o que você vendeu. Você não entrega outra coisa, você entrega o que você vendeu.
Isso dá a você legalidade espiritual, biblicamente, para permanecer longos dias na terra da promessa. Muito bom. Paulo, você já foi. Alguém quer fazer uma pergunta? Algo sobre o que estamos falando? Só fazer um sinal com a sua mão. Nós vamos te ouvir agora. Alguém? Paulo, você já foi decepcionado nessa terra? Ou frustrou com alguma situação? E se, como você sobressaiu? É difícil alguém que não tenha sido decepcionado aqui nessa terra. Algumas vezes, mesmo estando aqui bastante tempo, você acaba confiando em pessoas que não são merecedoras dessa confiança. Então, graças a Deus, isso não me contaminou, porque eu conheço amigos que não abrem a porta mais para ninguém, que não dão mais oportunidades para ninguém por conta dessas decepções. E eu ainda creio que pessoas boas podem aparecer, podem ser dignas dessas oportunidades, e eu continuo abrindo as portas com um pouco mais de cautela, mas com certeza já fui decepcionado aqui nessa terra, sim. Eu acredito, pastor Luciano, Paulo, que existe uma pequena discrepância entre quando uma pessoa ele foi entre a decepção e a frustração, porque eu penso que a decepção ela tem um nível de peso e a frustração ela tem um nível de peso maior também, né, Paulo? Em cima disso. Ao mesmo tempo, eu posso dizer também que entre a traição para quem está perto e a decepção para quem está longe. Por que dói mais? A questão, estamos falando de América, de amigos, de pessoas, às vezes amigos conhecidos, colegas. A gente ouve também muitas pessoas falando: fui decepcionado com alguém, fui enganado por alguém. E algumas pessoas se fecham no mundo delas, algumas pessoas se trancam no mundo delas. E a gente percebe que essas pessoas, elas ficam como... Eu assisti um filme uma vez, do Mazzaropi. Não sei se todos aqui já assistiram o filme do Mazzaropi. Você acabou de revelar sua idade agora. 44,5. Mazzaropi. E Mazzaropi dizia uma frase, eu nunca esqueci, que é uma aplicação para a vida. Ele dizia assim, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Ele estava querendo dizer o seguinte: tem pessoas que foram enganadas, frustradas, decepcionadas na vida, e elas se trancaram. Então, às vezes ela perde a oportunidade de deixar alguém boa passar na vida dele. Por quê que isso acontece? Sabe, Deus me agraciou com muitas coisas. Entre elas foi de poder trabalhar e atender profissionais de alta performance. E isso é a diferença entre uma mentalidade rica e pobre. O pobre fica traumatizado. O rico aprende. Essa é a diferença. Vou dar um exemplo. Em 2018, eu vim para Orlando, porque eu dava mentoria para um empresário do ramo de network muito forte em São Paulo. E ele organizou um evento aqui em Orlando, uma imersão de uma semana, com empresários e 3 convidados para fazer a arena. Um deles era o Carlos Wizard, a outra era a Cris Arcangeli, e o outro era o Robson Shiba, que é o criador da Shining Box, que sofreu um acidente depois e a família vendeu a franquia. E foi perguntado para o Carlos Wizard, que ele tinha vendido a Wizard na época, fazia poucos meses, ele tinha vendido a Wizard por 2 bilhões de euros, para um grande grupo. E perguntaram para ele estava falando sobre franquia, e aí perguntaram, mas como é que você faz os franqueados, você tirar xerox e vender por fora o material didático e tal, porque o franqueado tem que comprar da franquia o material, né? Porque as pessoas não têm dificuldade de abrir franquia porque tem medo de ser roubado. Porque o franqueado vai roubar. Ele vai pegar de outro lugar mais barato, vai vender por fora, vai aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho que a gente falou antes. E ele disse assim: deixa eu falar um negócio para você. Se você tem medo de ser roubado, você não pode ser rico. Não pode ser rico. Está escrito lá em Eclesiastes, né?
que o rico se preocupa de noite, o pobre dorme tranquilo. O pobre não tem medo de sequestro, está escrito em Eclesiastes isso. O pobre não tem medo de sequestro, o pobre dorme tranquilo, o rico se preocupa. Mas o pobre dorme tranquilo. Então você escolhe. Está vendo? Você pode ser, tem as bênçãos de ser rico, as bênçãos de ser pobre, que eu falei para você. Aí ele disse assim, eu vou contar uma história, e isso mudou uma chave na minha vida, essa história que o Wizard contou lá. Ele disse assim, eu vou contar almocei na casa dele em Orlando, é um espetáculo. Aí ele disse assim, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava começando, eu recém-casado, eu e a minha esposa, nós não tínhamos dinheiro para comer fora. Então, no sábado à noite, a gente ia comer um espetinho. Um espetinho, que no Brasil é muito comum aquele espetinho. Lá num lugar, num trailer lá de um amigo dele. Ele ia lá comer o espetinho. E ele e a mulher, um espetinho para cada um, era o que ele podia comer, quando ele estava começando. Aí, um dia ele chegou lá e o amigo dele não estava, e estava o funcionário. E ele pediu um espetinho, um de frango e um de carne lá e tal. E o cara foi e pegou numa caixa de isopor um espeto e botou, e foi na geladeira e pegou outro espeto e botou. E ele arregalou os olhos, né? Isso era um sábado de noite. Na segunda-feira ele foi lá falar com o amigo, preciso falar contigo. Aí, o que houve, Carlos? O que é? Tu está sendo roubado. É? Estou sendo roubado? Por que eu estou sendo roubado? Eu vim comer um espetinho aqui, o teu funcionário, ele pegou um dali, ó, e pegou, sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo de casa, ele vende um dele e um teu, e acerta só o teu, depois. E ele está te roubando. Aí ele disse, Carlos, Carlos, está vendo? Carlos, eu sei disso. Tu sabe? E por que tu deixa? É que enquanto ele pensa que me rouba, eu estou na praia e ele trabalhando para mim. Eu estou na praia, eu passo o final de semana na praia e ele está aqui achando que me rouba no espetinho. E eu estou na praia e ele está achando que me rouba. E aí o Carlos assim, aquilo ali me curou. Eu achei que estava fazendo uma fofoca santa, né? E aquilo me curou. E aí eu adotei a seguinte prática. Toda noite, quando eu vou dormir, eu deito e digo assim, ó, hoje eu fui roubado. E deito e durmo. Você tem que escolher como você reage. A pessoa faz como ela quer, mas a reação é sua escolha. Se você escolher ficar traumatizado com o mal que alguém te faz, o que é um trauma? Se você tiver um trauma no dedo, o seu dedo não tem mais a mesma mobilidade. Ele vai ficar parado, ele vai ficar travado, ou vai ficar torto ali. Qualquer área do seu corpo tem um trauma. Porque o corpo vai ter que procurar outras artérias para contornar, para levar sangue. Então isso vai aumentar o processo para chegar o sangue nas extremidades. Por quê? Porque tem um trauma, então o corpo precisa fazer um desvio. E é todo um trabalho. E demora mais, porque tem um trauma. Todo trauma que você guarda é um atraso na sua vida. Larga ele. Cara, quem fez isso, o problema de quem fez, eu resolvo seguir. O passado ficou para trás. Esquecendo das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 3:12 em diante. E é esse o caminho. Eu aprendi isso, pastor Carlos. Eu tenho esse pensamento também, ser resolvido, né? Eu uso a palavra assim, quanto mais resolvido você for, você sofre menos, você vai sofrer menos, mediante os conflitos, os embates que vai vir. Paulo, mediante o pensamento, você tem essa mesma visão também, acho que um trauma pode atrasar, segurar, e como reagir mediante os conflitos, porque gente boa e gente ruim, quando eu falo gente boa e gente ruim, não estou falando de cultura, não é pejorativo, eu estou falando de posicionamento, de fala, de comportamento. Vai passar na nossa vida, mas aí a gente pode escolher o que eu vou guardar, né? Se eu guardo o meu, eu guardo o mal, né? É verdade, as decepções, essas questões que nós passamos, né, durante a nossa estadia aqui na Terra, isso daí faz parte. Então, cabe a você reter aquelas coisas e deixar de passar o melhor que
que você tem para as pessoas, né? Então, quer dizer, pessoas, você geralmente libera, você geralmente dá o que você tem, né? Então, existem pessoas realmente que elas saem no dia ali para poder despejar o lixo delas em cima de você. Então, você precisa realmente ser seletivo ali, né? O que eu vou reter, né? Eu geralmente, quando acontece isso, eu procuro não me contaminar e falo assim, poxa, eu não vou, a pessoa deve estar passando, deve estar num mau dia e vai com Deus. Então, é um desafio constante, né? Ainda mais no trânsito. Nós somos crentes, né, na igreja, quando chega no trânsito, a gente fica meio louco. A gente é um teste diário. Então, muitas das vezes é prática diária, né? Eu falo, não, cara, vai com Deus mas procuro não deixar essas coisas do dia a dia me contaminar. Eu queria fazer só um comentário sobre algo anterior, quando você falou na pergunta anterior sobre a questão do ensino acadêmico, né, no Brasil, né? Aquela questão da cultura mesmo, né? Da pessoa, do filho ser treinado para poder, né, estudar, ir para a faculdade, sabe, depois ter um emprego fixo, aquela coisa da estabilidade que toda família, né, geralmente insere, né, na cabeça da criança ali. Não, você precisa do emprego fixo ali, estudar, etc. E você percebe que aqui na América é totalmente diferente, né? É oposto. Você chega aqui, muitas das coisas que você aprende no Brasil, você não aplica aquele monte de conta, aquele monte de informação, e aqui na América é tudo muito prático, né? Eles despertam o melhor do jovem ali. Então, eu vejo que eu vi por mim mesmo, né, para meus filhos, o quanto de oportunidades de desenvolver alguma habilidade, piano, guitarra, os outros instrumentos musicais, você escolhe o esporte que você quer jogar. Então, eles preparam realmente ali o jovem americano para o futuro. Então, é uma diferença muito grande, né, da preparação no Brasil. Então, eu agradeço meus pais até hoje por terem me trazido para cá, para eu realmente, né, ter essa mentalidade americana e prosperar, porque eu sei que no Brasil realmente muitos dos jovens estão sendo preparados para realmente ter aquela vida estável e às vezes não empreendem, ficam presos ali, né? Então, a América tem essa coisa boa de jogar você para o mundo, de falar que você, né, o que uma criança americana, quando fala, papai, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, você vai ser presidente dos Estados Unidos, aqui é possível, né? Então, é essa coisa que o americano tem de mentalidade de vencedor, o cara entra para ganhar, e é isso, por isso que a América é a maior nação do mundo atualmente. Como o pastor Luciano falou, que se abrir as portas, o mundo todo vem para cá e fica vazio o restante do mundo, né? É verdade. Eu concordo plenamente também. Já estamos terminando, pessoal. Mais 5 minutos a gente finaliza. O Vitor? Sim, Vitor. Pega o microfone aí, pode falar, por favor. Isso. Aperta o botãozinho aí. Olha. Não está indo, não? Pode falar. Vai no Play Boca mesmo, então, Vitor, por favor.
Pastor Luciano. Você colocou da verbalização, né? Isso traz a transformação. E quando a gente verbaliza, isso para nós mesmos é onde começa a transformação da gente. Eu sou bom, eu sou melhor, eu busco ser sempre o melhor da minha área. Então eu acho que isso é um ponto muito bom para a gente colocar aqui para a gente, que somos brasileiros, que estamos aqui. Tem uns que estão mais tempo, tem outros que estão menos tempo. Mas a gente virar essa chave dentro da gente, de que cada um que está aqui já superou muitas pessoas que estão lá, ou que estão aqui e às vezes ficam mudando de trabalho, não fixa nenhum objetivo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a gente. Muito bom. Potencializar. Você é bom naquilo que você faz. Então, acho que isso é um ponto que eu queria colocar. Ter convicção, né, Vitor? Essa convicção. Muito bom, Vitor. Legal. Já estamos caminhando para o término, pessoal. 4 minutos ali. Nossa mídia já está ali dando sinal lá atrás. Eu assisti um podcast essa semana de um homem chamado Eike Batista. E ele falou, eu quebrei. Eu falei, eu fui à lona. Mas ele disse, mas em poucos anos eu vou voltar novamente a ser quem eu era. E o mediador ali perguntou para ele, mas como você vai voltar? Com quanto você tem? Ele falou, não é quanto eu tenho, é quanto eu carrego aqui. Ele falou, está tudo na minha mente. E aí eu lembrei de Provérbios novamente, sobre o poder da mente, o poder de ser convicto naquilo que Deus, às vezes, coloca na nossa vida, na nossa mão. Né? Eu queria que o pastor Luciano e o nosso irmão Paulo deixassem uma palavra para todos nós aqui, talvez de 1 minuto ou 2 minutos, cada um de vocês, para a gente finalizar. Mas eu quero deixar um pensamento também sobre isso, na condição de pastor de igreja e na condição até de liderar pessoas aqui no Brasil de forma online, presencial. Eu percebo que existe essa barreira, Paulo, pastor Luciano, entre nós todos os dias. O desafio de olhar no espelho e de olhar para aquele cara que está no espelho e ele acreditar que vai dar certo, que é um pouco do que o Vitor falou. E aí a pergunta que eu faço para nós, será que Deus te trouxe aqui para passar tempo? Ou você caiu de paraquedas aqui, quando acordou, estou em Deerfield, estou na Flórida, vou ficar por aqui? Eu acredito que não. As coisas de Deus, tudo tem um movimento, tudo é intencional. Deus é intencional em tudo. Só que às vezes quem deixa de perder, ou quem perde, melhor dizendo, somos nós. O apóstolo Tiago fala que a gente pede e não recebe porque pede mal. Somos mal para pedir. Quando falo nós, não nós aqui, mas senso comum de gente, as pessoas são mal no que vai pedir e às vezes quando pede a motivação está errada. A intenção está boa, mas a motivação está errada. O resultado que ele quer não é para aquilo. Muitas das vezes fica patinando no gelo, insistindo onde Deus não está, onde Deus não quer que a pessoa entre, acaba perdendo a fé, perdendo a alegria, perdendo a esperança e, se brincar, perde até a salvação nos Estados Unidos. E aí a pergunta que eu faço para nós é, qual é o propósito que Deus te trouxe aqui? Para que Deus colocou todos nós nessa terra? Qual é o sentido que Deus te trouxe aqui? Além do dólar. Eu creio que essa virada da mente, ela é tão mais importante do que o dinheiro. E a questão cultural sobre nós. O maior desafio é quebrar essas crenças que nossos pais deixaram, que os nossos avós deixaram, que os nossos tios deixaram, que o nosso sistema educacional no Brasil colocou em nós, de que a gente fica replicando aqui, vai replicando. E se a gente não puxar o freio de mão e não parar, entra ano e sai ano, a nossa oração vai ser aquela oração de todo final de ano. Ano que vem vai ser diferente, ano que vem vai ser diferente, ano que vem vai ser diferente, e não muda. Porque quem muda somos nós. Então a palavra que eu deixo, antes de pedir para os pastores deixar a palavra final, se alguém quiser fazer alguma pergunta última antes da gente finalizar também, é sobre essa. Primeiro, tenha fé em Deus, confie no Senhor, sabe? Equilibra as coisas. Muito dinheiro sem graça de Deus, você vai para o inferno, rico para o inferno. E se você também tiver, você é só uma pessoa que busca a Deus, mas não equilibra o business aqui, você vai ter muitos problemas, muitas crises existenciais, problemas dentro da sua casa, relacional, organizacional, de vida com a sua família, com a tua esposa. Por isso que a Bíblia fala que sobre o equilíbrio, graça, conhecimento, que pode ser uma aplicação de tudo. Então a palavra que eu deixo para todos nós aqui em casa é: fortaleça em Deus, fortaleça a sua mente.
Não leve tudo para a cama, não seja espuma, seja filtro. Não pare por qualquer coisa. Não deixe que qualquer dificuldade atrapalhe você de crescer aqui. Não deixe que qualquer conversinha trave você. Não deixe que qualquer pessoa atrapalhe o crescimento de Deus na sua vida. Eu acredito que dias melhores virão, tempos melhores virão, mas dias melhores virão para quem está preparado para um tempo novo em Deus. Senão, a gente vai ser um eterno, desculpa até o termo que eu vou falar, Paulo, pastor Luciano, seremos eternos bebês adultos chorão. Iremos chorar de uma situação quando na verdade crescemos no corpo, mas a mente não desenvolveu. Sendo que é guerra, meu irmão. É guerra todo dia. A gente levanta, é guerra. É guerra de manhã, já sai de manhã, eu saio de manhã, eu já falo assim, pastor Luciano, Senhor, hoje eu quero sair para abençoar alguém. E eu já sei que esse abençoar alguém, eu já estou preparado, porque se vier embate contra mim, eu já sei como eu vou reagir. Então sai de manhã, é guerra, meu irmão. Nós vamos para a guerra para vencer. Sair das trincheiras, encarar o céu, olhando para cima e agradecendo a Deus sobre todas as coisas. Pastor Luciano, uma palavra que o senhor deixa final, e antes de deixar a palavra, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua Bíblia, que a Bíblia que o senhor escreveu, que o senhor comentou ela, né, que a Bíblia já é de forma, pode até falar um pouco dela, para empreendedor. Quando a fala escreveu, tem gente que pensa que a gente escreveu lá, foi escrever uma Bíblia, né? Um amigo meu escreveu uma Bíblia no Brasil, ele falou, pastor, mas Deus deu inspiração para ele. Eu falei, não é que ele escreveu uma nova Bíblia. Então, uma palavra que o senhor deixa, e pode falar também da Bíblia. Essa Bíblia, ela é para empreendedor, é para aquele que realmente quer aplicar princípios divinos na sua vida e nos seus negócios. Quando Deus te chamou, Ele te capacitou com dons e com graça que várias pessoas têm. Mas o método é um método exclusivo para você. Você pode ter o dom de adquirir riqueza, você pode ter o dom de liderança, você pode ter o dom de multiplicar resultados, você pode ter. Mas se você quiser copiar o modelo de alguém, não vai dar certo. A riqueza está em você ser exclusivo. Você pode ser pintor, você pode ser pedreiro, você pode ser construtor, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser mecânico, você pode ser o que você quiser. A tua riqueza está na tua exclusividade. E a bênção de Deus tem método. A bênção é para todos, mas os métodos são exclusivos. Por isso que eu peguei os principais personagens da Bíblia e fiz um estudo, e está aqui, sobre a visão empreendedora de cada um deles. Desde a visão empreendedora de Deus na criação, como Ele pegou uma massa falida e transformou em fonte gerador de vida e de riqueza. Peguei de Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, os profetas, as visões empreendedoras de Jesus para formar equipe, para multiplicar resultado, para combater a concorrência, para a eternidade, a visão de Paulo, de Pedro, de João, a visão empreendedora de cada personagem da Bíblia e como eles aplicaram isso. E eu peguei todos os capítulos da Bíblia e extraí deles os principais versículos e coloquei os comentários em nota de rodapé para a vida e o trabalho de um empreendedor. Adquiri os direitos da King James do Brasil e fiz esta Bíblia aqui. Então é uma Bíblia de luxo, ela é feita em material de alto padrão, você tem uma Bíblia para a vida toda, você pode levantar numa página só. Isso aqui é material que você deixa de herança para o seu neto, não acaba mais. Tá? E o conteúdo que está aqui, ele é focado para a pessoa que quer transformar a sua realidade com a fé que professa. Então, ela está ali, tem a capa preta e a capa rosé, e eu também tenho livros, um livro para imigrante, O Segredo dos Patriarcas, as raízes hebraicas para a geração de riqueza, como Abraão, Isaac e Jacó conquistaram a terra da promessa, como eles foram peregrinos, como eles faziam negócio sendo imigrante, como eles faziam sociedade sendo imigrante, como eles compravam, como eles vendiam, como eles geraram resultados sendo imigrante. Libertação pelo conhecimento, como você se torna livre em todas as áreas da sua vida, para conseguir ser quem o seu propósito estabeleceu para você ser. E tem um livro de bolso, Transforme seu talento em obra de arte. Como eu faço para que o meu trabalho seja uma arte.
Então, esse material vai estar ali. Se você não investir em você, ninguém vai fazer isso. Nem Deus investe em quem não investe em si próprio. Você nunca vai encontrar Deus investindo em alguém que não chamou a atenção dele, investindo em si mesmo. Então, se você não investir na sua mente, você vai sempre ter que trabalhar para alguém. Você vai estar sempre no trabalho pesado, porque você não investe na mente. E com o pensamento final, pastor Carlos e irmão Paulo, existem 2 pilares que você nunca conseguirá manter nada fazendo contra eles: a sua verdade e a sua fé. Se você lutar contra a sua verdade, contra a sua fé, você nunca consegue se sustentar. Você irá se auto-sabotar, você irá parar. Por que eu começo e desisto? Porque no caminho você encontra uma objeção a uma verdade estabelecida, a uma crença que você tem. Para você sair de um patamar e ir para outro, você tem que mudar as suas crenças e você tem que mudar as suas verdades. Eu não estou falando da fé em Deus, na fé da palavra, eu estou falando naquilo que você crê ou como você entende. Eu acabei dando um exemplo aqui: trabalho duro. Se não for trabalho duro, eu não me sinto merecedor desse resultado. Eu já dei mentoria para empresário que não se sentia merecedor de usufruir do patrimônio que tinha. Por quê? Porque os pais ensinaram ele que tinha que trabalhar duro. E ele tinha as coisas e não usava, porque tinha um bloqueio na sua mentalidade, que ele não era merecedor daquilo, porque ele tinha que trabalhar duro, porque assim ele era honrado. Se você não mudar as suas verdades, e se você não mudar as suas crenças, você se irá auto-sabotar. Isaías capítulo 26, versos 3 e 4 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia, pois, no Senhor teu Deus, pois ele é uma rocha eterna. E se você confia em Deus, você sabe que você tem que renovar a sua mente, você tem que fortalecer e ampliar a sua fé, e você tem que conhecer verdades maiores. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, e isso transforma a sua vida, transforma o seu mundo e o mundo das pessoas que você ama e irá alcançar. Obrigado, pastor Carlos. Deus Amém. te abençoe. Deus abençoe muito. Obrigado pela participação, pastor Luciano. Paulo, deixa uma palavra final para quem está aqui, para quem está em casa também. E o Paulo agradecer já, antemão, você que quer estudar inglês, fazer inglês, nosso irmão Paulo, ele é o CEO de uma rede de escola de inglês aqui, próximo de nós, em New Jersey, nos Estados Unidos, e transborda o inglês aí para todo mundo que precisar do idioma. Obrigado, pastor. Eu gostaria de gerar uma reflexão para vocês. Qual é o seu dom? Deus não criou um ser humano sequer sem um dom. E é sobre esse dom que você vai ter a sua subsistência, vai prosperar. Se você não descobriu ainda, converse com Deus. Coloque Ele como centro da sua vida e peça a Ele para te guiar, para te mostrar. Porque muito desse dom que Deus te deu, é o que vai fazer é você ir para o próximo nível aqui na América. Eu sei que muitos de vocês podem ter na gaveta um plano, um projeto, algo que talvez vocês não tenham tanta fé ou achem que não vai dar certo. Se você parou para escrever, se você parou para guardar esse projeto precisa tomar vida imediatamente, porque ele só pode sair da gaveta através de você, é exclusivo seu. Então, coloque em prática imediatamente, com fé, com a segurança de que você não está sozinho nessa jornada, e Deus vai colocar perto de você as pessoas certas, as conexões certas, o material certo para você poder estudar e prosperar, e você vai viver a sua vida verdadeiramente com esse dom, debaixo desse dom, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, você fazer algo que você ama e que você consegue sobreviver daquilo e, principalmente, abençoar outras pessoas, que esse é o maior propósito nosso aqui na Terra, é abençoar pessoas, ser usado pelo nosso Pai.
Obrigado, pastor Carlos Maia. Amém. Obrigado pela presença também.